podem se assentar. A paz do Senhor, para mim é um prazer rever tantas pessoas queridas, conhecer outras tantas queridas, né? Sempre foi uma característica aqui de Londres, né? Você fica uns dias sem aparecer aqui, quando aparece tem um monte de gente nova e é maravilhoso. Agradeço aí a tudo que Deus tem feito, né? Parabéns aí, pastor Hélio, pastora Ângela e todos os demais líderes aqui da igreja pelo trabalho que tem sido feito, né? É maravilhoso você ver que a igreja tem fluído, tem crescido e muitas coisas têm acontecido aqui nesse lugar, amém? E semana que vem será uma data muito especial. Domingo que vem nós vamos estar comemorando aqui 8 anos de igreja, né? Não é exatamente semana que vem, é no dia 24, que foi o primeiro culto que aconteceu aqui, no dia 24 de junho de 2003, né? Mas como dia 24 vai ser, se não me engano, quinta-feira, nós vamos estar comemorando aqui no próximo domingo, então esteja aí com a gente, né? Vamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Maravilhoso a gente ver tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar, né? Quantas pessoas que já passaram por aqui e que Deus já mandou para tantos lugares, né? E você está aqui por enquanto, uns permanentemente, outros, né? Como a Meire e o Diego, que em breve estão indo, né? Ontem foi um casal, né? Como que é o nome do casal que foi ontem? O Eric e a Neuza foram ontem. Sempre tem alguém indo, né? Mas sempre tem mais gente chegando também. Isso é maravilhoso você ver, e aqui acaba sendo um lugar onde Deus trabalha em nós e depois trabalha através de nós, amém? Glória a Deus por isso. Traga um abraço da Bispa Fabiana, das meninas, estão todas com saudade, né? Alguns de vocês conhecem o pastor Roseilton, mandou um abraço. Alguns de vocês conhecem a lenda viva Tiago e Ana Cláudia, também mandaram um abraço para vocês. Fausto e Fabiana também. Todo mundo que vocês conhecem, estão morrendo de saudade, né? O pastor Carlos e a pastora Vanessa estiveram com a gente, acho que uma semana ou duas atrás, passaram uns dias lá com a gente também. E eu falei que estava vindo para cá, e eles, todo mundo guarda um carinho muito grande, né? Pelo tempo que passamos aqui, e que Deus abençoe muito a vida de vocês aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estava meditando hoje no que ministrar, e desde a semana passada, a gente tem aquele jejum lá no Brasil, a gente tem feito um jejum lá dos 3 primeiros dias de cada mês. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, foi quarta, quinta e sexta da semana passada. E Deus falou ao meu coração, fala ao meu povo, que eu chamei o meu povo para viver em novidade de vida. Diga ao meu povo, que eu não sou, foi por um acaso até ter essa peça. Nosso Deus não é um Deus crucificado, cansado, esgotado. Deus não chamou a gente para ter uma vida com cara de domingo de manhã chuvoso ainda por cima, né? Porque o domingo de manhã é chuvoso, é esquisito, né? E às vezes a nossa cara tá assim, a nossa vida tá assim, né? Uma cara de chuva, friozinho, não dá para fazer churrasco, não dá para ir pro parque. Se você não tem carro, não dá para você sair para quase lugar nenhum. E muitas vezes a nossa vida parecendo isso, né? Como é que tá a tua vida? Tá meio chuvosa hoje. Eu planejei fazer um monte de coisa, mas não está rolando, e parece que a chuva não vai passar nunca. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele continua operando, Ele continua fazendo uma grande obra, e Deus não terminou com a gente ainda. Deus tem muita coisa para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui têm esperado grandes coisas do Senhor? Espere grandes coisas de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, amém? E se você quiser ficar em pé, fique em pé. Nós vamos ler alguns textos aqui em Esther, capítulo 2, versículo 21. Quando eu leio o livro de Esther, eu já li muitas vezes o livro de Esther, que é um livro relativamente pequeno. E todas as vezes que eu leio esse livro de Esther, eu me deparo com o poder e a soberania de Deus. Como que Deus, Ele pode transformar maldição em bênção. Como Deus, Ele pode fazer com que o nosso choro cesse, como que Ele pode pegar situações que muitas vezes nos angustia, nos entristece, e transforma aquela situação de angústia em riso, em gozo, em glória para o nome dEle, amém? E você pode ter essa certeza disso. Você já viveu muitas vezes, e muitas mais vezes você vai viver situações como essa. Esther capítulo 2, versículo de número 21, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca.
foi isto escrito no livro das crônicas perante o rei. Vamos ao capítulo 6 agora, por favor. Capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 11. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem ao rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam-se delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante deles apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou dizendo diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aleluias. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua presença é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. Um sermão não muda a nossa vida, sim, mas as palavras vivas que saem do teu altar mudam a nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala ao coração do teu povo que aqui está. Senhor, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas que sejam palavras que venham do teu altar para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, toca as nossas vidas, e faça conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Acampa os teus anjos ao nosso derredor, amarra todo valente, toda obra contrária caia por terra em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito tenha total liberdade de agir e de operar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Você crê num Deus onisciente que sabe de todas as coisas? Eu creio, irmãos. O primeiro texto que nós lemos, nós vemos a história de um judeu chamado Mordecai, que vivia na porta do rei Assuero. E a palavra de Deus diz que ele descobriu um plano para que o rei fosse assassinado. Naquela época, a sua sobrinha, a rainha Esther, já era a rainha, né? Além de sobrinha, era a rainha. E ele descobriu o plano e contou o plano para sua sobrinha. A sobrinha foi, falou ao rei. O rei viu, como nós lemos aqui, que era fato. A vida do rei foi salva. E os 2 camaradas lá, Bigtã e Teres, foram mortos, foram enforcados. E a palavra de Deus diz que aquilo que Mordecai fez foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mas o rei esqueceu. O rei não tomou conhecimento. Fizeram lá um registro formal, botaram lá no livro, todos os reis tinham livros onde todos os feitos, tudo que acontecia na época do seu reinado era registrado ali. Foi feito isso, não deram medalha para Mordecai, não deram título para ele, não deram recompensa, nem muito obrigado se deram. Mas o nosso rei, o rei a quem nós servimos, não é o rei que se esquece de nada do que nós venhamos a fazer por ele e para ele. Amém? Toda a minha vida, tudo que eu passo, tudo que você passa, está diante do Senhor. E Deus tem uma hora certa para manifestar a glória dele sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando nós lemos o livro da rainha Esther, nós vemos o que? Que o livro de Esther, que eu já falei isso aqui outras vezes, na minha opinião deveria ser chamado até Mordecai, porque tem mais atitudes até de Mordecai do que da própria rainha Esther, mas ficou Esther porque acho que a Esther era mais bonita do que ele, e aí ficou o nome da Esther em vez de ser o livro de Mordecai.
nós vemos que logo depois que aconteceu isso com Mordecai, de Mordecai ter salvado a vida do rei, havia um camarada lá chamado Amã, que odiava os judeus. E era simples o fato pelo qual ele odiava os judeus. Ele chegava na casa do rei, no palácio do rei, e todos se prostravam diante desse Amã, porque era um cara nobre, um cara poderoso, com exceção de Mordecai. Mordecai, o cara passava e ele ficava na dele. Por que você não se prostra? Não, eu sou judeu. Eu não me prostro diante de homens, só me prostro diante do meu Deus, só me prostro diante do Senhor. E o mundo muitas vezes odeia aqueles que não se prostram diante dos pratos de lentilhas que o diabo oferece aí fora. O mundo odeia. Quando você tem uma posição de falar assim, mas tem um monte de gente que se corrompe, um monte de gente que cede, um monte de gente que troca a bênção por um prato de lentilha, um monte de gente que se prostra, e você fala assim, não, eu não vou me prostrar, eu só me prostro diante de Deus. O mundo te odeia por causa disso. As pessoas ficam com raiva de você, te chamam de radical, te chamam de fanático, te chamam de bitolado, te chamam do que quiser chamar, e as pessoas ficam com raiva de pessoas que têm um posicionamento. E esse Amã ficou com raiva de Mordecai, simplesmente porque Mordecai não se prostrava diante dele. E ele falou assim, eu vou acabar com a raça desse cara, mas eu não vou me dar por satisfeito de só matar Mordecai. Eu quero saber de que raça esse cara é. Aí falaram para ele é judeu. Então é o seguinte, eu vou pedir para o rei para matar todos os judeus. E esse Amã, ele era um cara muito influente na corte do rei Assuero. Ele chegou lá e falou assim, tem um povo aí infiltrado. Naquela época o rei Assuero tinha 127 províncias, irmão. Era um reino assim poderosíssimo. Tem um povo aí infiltrado no teu reino. Esses caras aí não estão nem aí com a tua lei, não estão nem aí com o teu reinado. E é o seguinte, se o senhor permitir, eu vou te pagar uma grana para você deixar eu exterminar todos os judeus. Eu quero acabar com todos os judeus. E o rei falou assim, beleza, o cara era tipo um assessor de confiança, não precisa nem, fica com o dinheiro para você. Se esse povo não presta desse jeito. E o cara nem sequer sabia que a própria mulher dele também era da raça judaica. Ele nem sabia disso. O rei casou com a menina porque ela era bonita, não sabia nem qual era o credo religioso dela. Ele falou, fica com o dinheiro. Aí o rei foi lá, assinou um decreto, e o decreto começou a se espalhar nas 127 províncias, que no dia tal, do mês tal, todos os judeus seriam completamente exterminados. E a palavra de Deus diz que aonde chegava o decreto do rei, aonde chegava a carta do rei, as pessoas liam a carta e choravam. As pessoas liam a carta e ficavam perplexas. Se você pegar aí em capítulo 3, versículo 15, você vai ver aí, só alguns versículos para você ver o que acontecia. A palavra de Deus no capítulo 3, versículo 15, depois o 4, versículo 3. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se apresentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Capítulo 4, versículo 3. Em todas as províncias onde se chegava a palavra do rei e da sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Irmãos, Mordecai ia morrer. Toda essa confusão foi por causa de Mordecai, um homem que salvou a vida do rei, um homem que fez o bem, um homem que agiu corretamente. De repente ele recebe do nada uma sentença de que tal dia, daqui 2 meses, ele vai simplesmente morrer. A palavra de Deus diz que a notícia era recebida com perplexidade. É uma palavra engraçada, né? Eu estou perplexo, a gente usa pouco ela. Mas é uma palavra forte. Mas a pessoa está perplexa, a pessoa está sem palavras, a pessoa está esbabacada, a pessoa está... Você está brincando? Sabe aquelas coisas que vêm na nossa cabeça como uma pedrada? Você já levou uma pancada na cabeça? Que você fica até meio zonzo com aquela pancada que você leva, vai meio desorientado? Eles receberam as notícias como uma pancada na cabeça, como uma situação assim que deixou eles perplexos, chorando, em luto, em pano de saco, em cinza. A palavra de Deus diz que o rei e Amã estavam lá bebendo, enchendo a cara, vamos matar os judeus. Mas as pessoas que receberam a notícia estavam chorando, perplexas. E muitas vezes é assim, nós falamos, Senhor, o Senhor não está vendo a minha vida? Senhor, o Senhor não está vendo tudo que eu tenho feito? O Senhor não está vendo que eu tenho pago um preço? O Senhor não está vendo que a minha vida está no teu altar? O Senhor não está vendo as coisas que eu já abri mão para te servir? O Senhor não está vendo as coisas que eu já disse não, porque eu creio em Ti? E muitas vezes o diabo quer dizer que Deus se esqueceu de você, mas eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você e nunca vai se esquecer de você. Da mesma forma que a notícia ruim chega, Deus tem poder de transformar a notícia ruim em notícia de bênção e de vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Porque Deus mudou a história.
Deus transformou a situação. Nós conhecemos aqui. Nós sabemos, né? É bom termos a Bíblia. É bom nós lermos a Bíblia porque do capítulo 3 até o capítulo 5, muitas coisas aconteceram. Mas no capítulo 6, as coisas começaram a mudar. Meses passaram, dias passaram, mas as coisas começaram a mudar. Quantos aqui estão esperando as coisas começarem a mudar? Oh, glória! Quem está precisando ver as coisas começarem a mudar na tua vida? Vira para o teu irmão e fala, as coisas estão começando a mudar. Vai mudar, irmão. Você não pensa, ó, tudo bem, irmãos. Incrédulo, eu não posso falar por incrédulo, obviamente, porque a palavra de Deus, ela deixa algumas condicionais, né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus foi em Nazaré ele não fez milagres, porque lá em Nazaré as pessoas não viam Jesus como Jesus, viam Jesus como filho do carpinteiro. E a palavra de Deus diz em Mateus 13:58, que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, agora os que creem, eu quero dizer para você, as coisas já estão começando a mudar na tua vida. E se você entrou aqui hoje incrédulo, você tem uma ótima oportunidade de falar para o Senhor, Senhor, renova a minha fé, restaura a minha esperança, me ajude a crer novamente, porque eu preciso ver coisas começarem a mudar na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem aqui crê que as coisas vão mudar? Sabe, eu encontrei duas pessoas aqui nesses poucos dias que eu estou aqui, é tão maravilhoso você escutar algumas histórias assim de pessoas que passaram um baita de um, como diriam os pernambucanos lá, um baita de um aperreio. Lá eles falam assim, está num aperreio, sabe, pessoas que passaram um baita de uma dificuldade, e hoje você olha para a cara dessas pessoas, elas estão como quem sonha. Bispo, a luta foi grande, mas agora eu estou na glória, sabe, é maravilhoso, é ou não é, mano? É, não é, Marcelinha? Deus fez na vida de pessoas aqui dessa igreja, que alguns poucos meses atrás enfrentaram lutas terríveis, desesperadoras, mas o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que não se esquece de nós, Deus que não desiste de nós, Deus que tem poder para mudar completamente a nossa história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia na soberania do Senhor, creia que Deus tem poder para mudar completamente a tua história. E a primeira coisa que eu preciso ter certeza no meu coração, é que Deus não se esquece de mim. Levanta a mão e fala, Deus não se esquece de mim. Abre, fica aí no Esther, bota aí o dedo aí, mas vai em Isaías 49, versículo 15, por favor. Isaías 49, versículo 15. Deus usa aqui um exemplo muito forte para deixar muito claro para o seu povo de que Ele não se esquece de nós. Amém? Quem aqui é povo de Deus? Aleluias. Isaías capítulo 49, versículo de número 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluias. Amém? Aqui Deus está falando sobre Israel, mas nós somos o Israel espiritual do Senhor, amém? Nós não somos Israel material, nós não somos o país, nós não somos judeus, acredito que ninguém aqui seja judeu, se tiver algum, Deus abençoe a tua vida também, entendeu? Sabe? Mas nós vemos aqui que Deus está falando do seu povo, e nós somos povo de Deus. E Deus usa uma metáfora, Deus usa um exemplo muito forte, fala assim, olha, por acaso uma mãe que mama pode esquecer de um filho? Você consegue esquecer da tua filha, Flávia? Como chama a tua bebê mesmo? Você consegue esquecer da Rebeca? Nunca, duvido. Duvido. Quem aqui é mãe que está amamentando ainda? Tem alguma mãe que amamenta? Não é a Flávia que está amamentando. Nunca. Pode dar trabalho, pode deixar a noite sem dormir, mas é a coisa mais gostosa do mundo. Aí, ó, gritinho dela. É a coisa mais fofa do mundo. E Deus está falando assim, ó, pode acaso uma mãe se esquecer de um filho que mama? Ainda que uma mãe dessas malucas que tem por aí venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Você não sai da cabeça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só que Deus tem um tempo para tudo, irmão. Mas se Deus não se esquecer de mim, por que isso? Por que aquilo, irmão? Porque Deus tem tempo para tudo. Deus tem tempo para tudo. Sabe, Deus, ele,
aquilo que demora para a gente, Deus dá uma palavra. E o que não aconteceu numa vida, acontece num período da sua vida. O que não aconteceu em 10 anos, Deus faz em um dia, faz em um mês, faz em um período relativamente muito pequeno na nossa existência. Porque Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é poderoso. Mas eu preciso, porque o diabo, ele é tão desgraçado, tão mentiroso, que uma das coisas que o diabo faz é atacar nossa mente, atacar nosso coração, para dizer que nós estamos esquecidos. Eu não estou esquecido, você não está esquecido. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida, você não está esquecido. Mas será que Deus sabe o tanto que eu choro? Será que Deus sabe a dor do meu coração? Que ainda que eu use Max Factor, ainda que eu use L'Oreal, ainda que eu use essas marcas tão famosas que tem aqui, todas tão acessíveis, porque no Brasil é um absurdo, né? Aqui vocês compram baratinho isso, sabe? Ainda que você use muitos cremes, blushes, ainda que você faça progressivas e não sei o quê, Deus sabe como é que está o teu coração. E até mesmo as lágrimas que você derrama estão escritas no livro, diante do Senhor, aleluia. Está escrito no Salmo 56:8. No Salmo 56:8 está escrito lá: contei os seus passos, quando sofrestes perseguição. Recolhi as tuas lágrimas no meu odre, estão elas inscritas no meu livro. Cada lágrima, cada dia de perseguição, cada dia de dor, cada dia de choro, tudo está diante do Senhor. E Deus tem o tempo certo para a tua vida ser completamente liberada em nome do Senhor Jesus. Deus tem o tempo certo, onde Ele vai falar assim: ó, eu não esqueço de você. E você vai ver isso não só na teoria, você vai ver isso na prática. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento. Nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Nosso maior campo de batalha, onde o capeta muitas vezes, de uma maneira sutil, de uma maneira silenciosa, tenta nos destruir, tenta acabar com a gente, tenta destruir os nossos sonhos. Mas eu tenho uma palavra de Hebreus capítulo 6, versículo 10 para você. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Uma palavra de Deus para a tua vida. Deus não se esqueceu de nada do que você tem feito por Ele. Nada, absolutamente nada. Tudo que você tem feito está diante do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 6, vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. Fala o quê? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém, irmãos? Fé e paciência. Dois ingredientes que não pode faltar na vida de um cristão: fé e paciência. Porque às vezes a gente tem fé, mas não tem paciência. Aí é um problema. Eu creio, mas vou dar esse prazo aqui para Deus. Tá, tudo bem, vai, semana que vem é aniversário da igreja, então semana que vem vai ser um bom dia para Deus me abençoar. Sabe, nós precisamos ter fé e paciência. E quando nós não temos fé e paciência, nós começamos a nos precipitar, e quando a gente se precipita tentando fazer as coisas do nosso jeito, nós não temos os resultados que nós gostaríamos. Aí o desânimo começa a tomar conta do nosso coração, uma preguiça, um cansaço. Já fiz tanto. Levanta a tua mão e glorifica a Deus. Vira para o teu irmão e fala: as coisas estão começando a mudar. A pessoa está num ânimo tão grande, irmãos. Olha, é uma coisa assim, é uma disposição assim tão grande que você fica até emocionado de ver uma virando para a outra. Fala, Deus é com você. Que se a pessoa dependesse daquilo para continuar a sobreviver, já era. Sentença de morte. E a pessoa olha para... Aí não fala porque a pessoa já cansou, ela já não crê. Sabe, se ela crê numa fé meio enrustida. Sabe, aquela fé assim, tipo assim, olha, eu creio, mas creio para mim, sabe? Deus fizer, glória a Deus. Talvez eu conte testemunha. Se Deus não fizer, nunca falei para ninguém o que eu creio, né? Então, beleza. Se fizer, fez. Se não fizer, é numa fé mais ou menos mesmo. E esse é o lugar que muitas pessoas estão. Esse é o lugar que muitos crentes estão. Esse é o lugar que muitos cristãos estão. Uma fezinha morna. A pessoa não está, ela está que nem a igreja de Laodiceia. Morna.
Tá nem fria, nem quente. Como é que é? De vez em quando eu vou, de vez em quando eu creio, de vez em quando eu não creio, de vez em quando na minha boca sai louvor, de vez em quando eu solto cada palavrão, sabe? De vez em quando eu exalto, de vez em quando eu murmuro, sabe? Tem hora que eu estou assim tão espiritual, priorizando as coisas de Deus. Tem hora que quer saber de uma coisa? Vou correr atrás das minhas coisas, porque se eu não correr atrás das minhas coisas, ninguém corre por mim. Quer dizer, a pessoa não sabe nem se casa, se compra bicicleta, não sabe nem qual que é a tua, mano? Sei lá qual que é a minha, nem sei eu qual que é a minha. Você entendeu? Por que isso? Porque a pessoa desanimou, ela acha que Deus não está vendo. Eu esperei tanto, sabe? Eu confiei tanto, sabe? Todos nós temos um caso para contar de coisas que esperamos, ou esperávamos, ou ainda esperamos, coisas que Deus fez mais rápido do que nós imaginávamos, coisas que nós continuamos a esperar. Quem espera aqui por uma bênção assim relativamente a um bom tempo? Levanta a mão. Quem é assim? Um tempinho que você está esperando. É ou não é? Não há uma tendência nossa às vezes a desanimar, a falar assim, Senhor, eu creio em Ti, mas isso daqui, ó, vou deixar aqui no arquivo morto, se o Senhor um dia resolver desarquivar, o Senhor desarquiva. Mas eu já aprendi a conviver sem essa bênção. Eu já aprendi a viver sem essa vitória. Eu estou naquela palavra de Paulo, sabe? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei ter essa bênção, como eu sei não ter essa bênção. Eu estou bem. Eu quero te dizer, Deus vai te surpreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai nos surpreender, Deus vai fazer coisas, Deus está se movendo. A palavra de Deus diz, Isaías 64:4, o quê? Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando, irmão? Deus está fazendo coisa grande na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não pense que a vida espiritual que o Senhor tem para nós, não pense que quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é uma vidinha cansadinha, enfadonha, chata, aonde qualquer evento no mundo te deixa mais propício a ir para fora do que vir para o Senhor. Eu quero te dizer, Deus quer te dar uma vida abundante, Deus quer que você viva em novidade de vida, porque Deus está trabalhando, Deus está operando nesse exato momento na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Creia numa coisa, tudo que você tem feito diante do Senhor, na hora certa, é o segundo tópico. Então primeiro, não pense que Deus se esqueceu de você, porque Deus não se esqueceu. E segundo, o teu direito, aquilo que é teu, vai se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquilo que é teu, aquilo que o Senhor tem para você, vai se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua promessa vai acontecer. A tua promessa vai se cumprir na tua vida. Sabe, talvez Mordecai passou durante muito tempo e falou assim, que adiantou? O que adiantou? Eu fiz e agora estou prestes a morrer. Irmão, o que é teu está diante do Senhor e na hora certa, aquilo que é teu vai se manifestar. Eu quero ler com você o Salmo 37, poucos versículos. Salmo 37, versículo 3 ao 6 somente. Salmo 37. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe com o irmão que estiver ao teu lado. Quem achou, diga amém. Muitas vezes, irmãos, nesse lance aí de esperarmos, de aguardarmos o tempo de Deus, muitas vezes o inimigo vem com muitos planos B, planos C, planos D. E muitas vezes o esperar em Deus se transforma numa coisa assim remota. Esperar em Deus se transforma numa coisa assim que é um dos planos. Mas o Senhor fala para a gente nessa manhã, espere em mim, porque eu sou um Deus fiel e vou honrar a tua fé. Você precisa crer nisso. E aqui no capítulo 37, versículo 3 ao 6, fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha o que diz o versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Irmão, o que Deus está falando aqui nessa palavra é que quando a tua hora chegar, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter olho gordo, não vai ter boca maldita, não vai ter nada que vai poder impedir de Deus cumprir na tua vida aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida. Às vezes quando nós estamos andando num período assim meio de fragilidade, um período assim meio dodói, a gente começa a achar que qualquer coisinha pode, não vou contar nada que não vão ficar com inveja de mim, vai que não dá certo.
Sabe, a gente começa a achar que está com o olho gordo. Acho que eu estou com o olho gordo, acho que tem alguém que... Sabe, a gente começa a olhar em casa, será que tem alguma coisa aqui que não é de Deus, que eu preciso jogar fora? A gente começa a olhar, porque a gente começa a pensar assim, deve ter algum capeta enrustido aqui, eu preciso descobrir onde está esse bicho. A gente começa... Eu não estou falando que às vezes não pode acontecer irmão, sabe? Mas o lance, uma coisa que eu já aprendi na minha vida, irmão. Quando chega a hora de Deus manifestar a glória dele sobre a nossa vida, pode estar a turma do deixa que eu empurro, pode estar a turma do deixa que eu puxo o tapete, pode estar o que for, Deus prepara a mesa na presença dos nossos adversários, Deus manifesta a glória dele sobre a nossa vida, para que fique bem claro para todo mundo, não importa imigração, não importa a economia da Europa, não importa quantas pessoas digam que não dá, quando Deus age, ninguém pode impedir, aleluia, não importa, irmãos. E é isso que nós precisamos crer, porque quando a palavra de Deus fala no versículo 6, fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia, irmão. Tudo bem, vocês moram num lugar que vocês não veem muito sol, mas eu estou morando num lugar onde eu vejo muito sol, irmão. Eu sei o que é o sol do meio-dia no Nordeste. Eu tenho um carro preto, irmão, e às vezes eu vou pegar a Mariana na escola, pego o carro 2 da tarde, o carro ficou na porta da igreja, com o sol rachando. Irmão, você liga o ar-condicionado no talo. Não tem, é o solão, meio-dia pegou ali, e vai da meio-dia até umas 3:30, 4 horas. É com força, irmão. É um negócio assim que desbota as placas, porque o negócio é forte. E aqui a palavra de Deus está falando: farei sobressair o seu direito como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Vira para o teu irmão e fala: é forte, irmão. O que Deus vai fazer é forte. Eu creio, é muito forte. O sol do meio-dia é muito forte. E o que Deus vai fazer na tua vida é muito forte. É muito forte mesmo, não tem capeta. Vai ficar os demônios, mas não é bem assim, você vai atropelar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atropela, você vai virar um rolo compressor do Espírito. Os demônios que sempre te parou, agora já era, chegou a minha vez. Essa música que eu canso de cantar, grandes coisas estão por vir no futuro, grandes coisas chegaram, é a minha hora. Sai da frente, capeta, sai para lá depressão, sai para lá tristeza, sai para lá espírito de coitadez, sai para lá. Porque agora estou firme na presença do meu Deus. Recebe essa palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quero terminar dizendo uma coisa para você. Não negligencie o uso de armas espirituais. Não fale a respeito de armas espirituais. Use armas espirituais. Tem muita gente que fala, mas pouca gente usa. A palavra de Deus de 2 Coríntios 4:10 fala o quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus. Amém? Há demônios que só saem por meio de jejum e oração. Qual foi a última vez que você jejuou na tua vida? Qual foi a última vez que você dedicou um período de uma semana, de 3 dias, como foi aqui no caso de Esther, de falar assim: olha, eu vou me abster de comer alguma coisa, vou me abster de alguma coisa que eu gosto, eu vou dar um tempo aqui nessa refeição, se você não pode ficar muito tempo sem comer, em algo que você goste, para buscar Deus no período. Porque foi isso que a rainha Esther fez. Quando a rainha Esther se viu na necessidade de interceder junto ao rei, ela falou para Mordecai: Mordecai, faz o seguinte, eu e as minhas servas vamos jejuar, diga para os homens e as mulheres aí da cidadela de Suzã para jejuarem também, e eu vou ter com o rei. Se perecer, pereci, mas eu vou tentar, eu vou. E a palavra de Deus diz que quando aquele jejum começou, irmão, quando aquele jejum começou, coisas começaram a acontecer. Quando você jejua e você ora, coisas começam a acontecer. Coisas que estão lá no arquivo, lá embaixo. Deus manda anjo, puxa, vai lá para cima. Coisas começam a acontecer. É maravilhoso o que Deus faz. Quando nós lemos ali Esther capítulo 6, a palavra de Deus diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Que noite, irmão? Na noite que estava todo mundo de jejum. Na noite em que estava todo mundo de jejum, 3 dias apenas. Foram 3 dias, mas foram 3 dias seguidos. Eles não comeram nada durante 3 dias. Tem muita gente que se fizer isso vai acabar desmaiando. Vai ficar em jejum 3 dias, vai ficar bem espiritualmente, mas não vai conseguir trabalhar, não vai fazer nada. Se você não tem essa estrutura, jejue só um período.
Eu não estou falando que você tem que fazer. Se isso for algo que o Espírito Santo testificar no teu coração. Mas nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 1 de Esther, o quê? Que naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Irmãos, nós lemos ali no capítulo 2, versículo 21, o quê? Que Mordecai salvou a vida do rei, foi escrito num livro e nada mais foi feito, ficou lá esquecido. Não se fala aqui quanto tempo passou, mas vamos dizer que passou um ano. Mas no dia em que eles estavam em jejum, no dia em que eles estavam buscando a Deus, no dia que eles estavam correndo o risco de morrer, toda a raça judaica, a palavra de Deus diz que o rei não conseguiu dormir. Que coisa, irmão. Já parou você começar a jejuar e Jesus não conseguir mais fazer mais nada, a não ser olhar para você, sabe? Jesus não consegue fazer mais nada, a não ser olhar, ouvir as suas orações. E a palavra de Deus diz que aquele rei não conseguiu dormir e veio um livro. É por um acaso, né? Por uma jesucidência. Abre-se o livro e no livro está escrito lá vários feitos. E um dos livros, das passagens, está se falando a respeito do que Mordecai fez por ele. Olha, um Mordecai que ficou sabendo do plano, denunciou, salvou a tua vida. Ele, poxa, tinha esquecido disso. Penso que ele deve ter... Quais honras que se deram a esse Mordecai? Nada foi dado para ele, rei. Absolutamente nada. Nada tinha sido dado para ele. E nesse tempo em que eles estavam em jejum, irmãos, o tal do Amã tinha construído uma forca de 50 côvados. 50 côvados dá mais ou menos uns 30 metros. Cada côvado é assim, 60, 50, uns 25 metros, irmão. Uma forca mais alta do que isso daqui. Sabe? Era uma forca enorme. Porque o inimigo estava armando. Muitas vezes o inimigo está armando para acabar com a tua vida. Acabar com a tua vida espiritual. O inimigo está armando para acabar muitas vezes com o teu casamento. Para acabar com os teus sonhos, para acabar com tudo na tua vida. Mas quando você ora, quando você jejua, Deus faz com que os planos do inimigo sejam um a um frustrados. Quantos aqui sentem assim que no mundo espiritual há alguma coisa acontecendo que você sente? Você sente que o inimigo está furioso, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor está agindo, o Senhor está operando. E eu quero te dizer, se você sente que tem algo no mundo espiritual, que está rolando um conflito, consagre a Deus no jejum. Busca a Deus essa semana. Consagra ao Senhor essa semana. Você vai ver o que vai te acontecer. Você vai ver, o inimigo pode ficar até doido. Pode ficar até histérico. Porque ele é um bicho histérico, escandaloso, né? Eu não posso falar o que eu às vezes penso, mas o bicho é escandaloso. Você entendeu? Quem me conhece já sabe o que eu ia falar, mas deixa pra lá. Não posso mais falar essas coisas. Senão eu vou preso. Entendeu? E, sabe, o inimigo está armando. Mas a palavra de Deus diz que Deus está trabalhando. E a palavra de Deus diz que exatamente a história de Mordecai veio para frente do rei. E o rei pergunta, o que foi dado a esse homem? Nada foi dado a esse homem. Quem que está chegando aí? Tinha alguém chegando no palácio. Quem estava chegando no palácio? O cara que estava entrando no palácio para pedir para matar Mordecai, que era o Amã, que ele já tinha construído a forca. Ele estava entrando no palácio para pedir para a morte de Mordecai. Mas na mesma noite em que um cara queria pedir a morte de Mordecai, Deus fez com que o rei não dormisse, para que se lembrasse do que Mordecai fez pelo rei. Olha a bronca que esse Amã se enfiou, irmão. E eu quero te dizer, olha a bronca que os demônios estão se enfiando, querendo tocar no ungido e na ungida do Senhor. Olha a bronca que o inimigo está se enfiando, querendo mexer naquele que é a menina dos olhos do Senhor. E o rei falou assim, quem está chegando aí? O Amã está chegando aí. E o rei chegou para o Amã e falou, ô Amã, o que você deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E esse Amã era folgado, irmão. Ele era folgadinho, ele pensou, a palavra de Deus diz assim, que ele pensou consigo assim, quem que o rei deseja honrar mais do que a mim? Ele pensando que ia receber, que era ele que ia ser honrado. Que ele nem imaginava o que Deus estava fazendo. Sabe, os demônios nem imaginam o que Deus está fazendo ao teu favor. Nem imagina, irmão. As pessoas que te perseguem nem sabem, nem imaginam o que Deus vai fazer ao teu favor. As pessoas que estão esperando a tua derrota, as pessoas que te odeiam gratuitamente, que ficam doidas para verem você fracassar, nem imaginam o que Deus está fazendo ao teu favor, nem imaginam. E o rei perguntou, Amã, o que você deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Ele, eu acho que deve pegar a coroa real, o manto real, o cavalo real, colocar tudo nesse cara aí,
Pegar o melhor dos príncipes do rei, no cavalo real, com a coroa real, com o manto real, levar bem no meio da praça e gritar bem alto: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o rei falou: muito bom, faça tudo o que você falou para com o judeu Mordecai. Oh, glória! Então, irmãos, diz aí se Deus tem senso de humor ou não. Me diga aí se Deus tem senso de humor ou não. Diga aí se Deus não está preparando uma grande virada para você. Me diga aí se Deus não vai pegar a que chora, a que sofre, o que está destruído, o que está envergonhado, para levantar, para honrar, para que todos saibam que Ele é o Deus que honra, é o Deus que restaura, é o Deus que chamou as coisas que não são, para confundir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus diz que quem morreu naquela forca foi o próprio Amã que morreu naquela forca. Mas eu quero terminar pedindo para você abrir no capítulo 8 agora de Esther. Capítulo 8, versículo 16 ao 17. Meu irmão, o livro de Esther é um livro maravilhoso. Nós limos no começo, né, que aonde chegava a carta havia choro, havia perplexidade, havia lamento, havia pessoas vestidas em pano de saco. Só que Deus mudou a história e outras cartas foram enviadas. Eu quero te dizer, Deus está mudando a tua história em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está mudando a nossa história. Talvez você esteja aqui num tempo de perplexidade. Talvez você esteja aqui hoje num tempo de dor, num tempo de choro. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. E Deus já falou claramente aqui hoje nesse lugar: o teu direito vai sobressair sobre a tua vida como o sol do meio-dia. Ninguém vai poder impedir a honra que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Ninguém, irmão, ninguém, não tem demônio que vai poder impedir. Mas espere em Deus, use armas espirituais, porque aqui está dizendo assim no versículo 16, 17 do capítulo 8: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ah, meu irmão, é assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente recebe notícias que nos deixa perplexo, que nos deixa decepcionado, que nos deixa triste, que nos deixa às vezes sem rumo. Mas o Senhor muda a nossa história. E Ele depois manda a notícia, que faz como está escrito aqui no versículo 16, que nos traz felicidade, que nos traz alegria, que nos traz regozijo e que nos traz honra. Quantos recebem isso aqui nessa manhã? Eu queria orar com vocês agora. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, não. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: coisas estão mudando no mundo espiritual. Coisas vão acontecer no mundo espiritual nessa semana. Coisas vão acontecer, irmão. Coisas vão acontecer. Sabe, talvez você esteja num tempo da tua vida de tristeza, de dor, de perplexidade. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui nesse lugar com um propósito. Deus não te trouxe aqui para te entreter. Deus te trouxe aqui para te falar: eu tenho poder e soberania para mudar completamente a tua história. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci. Você que está aqui hoje com esse sentimento. Você que está aqui hoje com esse sentimento. Será que Deus está vendo? Será que Deus sabe o quanto que eu tenho chorado? Será que Deus sabe a dor que está no meu coração? O Senhor já te disse: as tuas lágrimas estão escritas no meu livro. Os teus passos em dias difíceis estão também diante de mim. Fica firme, fortaleça as tuas mãos, porque o Senhor vai te recompensar, o Senhor vai te honrar. Fica firme, tenha fé, espere em Deus, espere no Senhor, porque há uma promessa para nós. Há uma promessa lá no Salmo 27 que diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você vai ver a bondade do Senhor se manifestando na tua vida. Você verá a glória do Senhor se manifestando na tua vida, porque o Senhor não é Deus que se esquece de nós. O Senhor é o Deus que disse na tua palavra: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que mama? Todavia, se ela se esquecer,
eu não me esquecerei, porque o seu nome está escrito na palma das minhas mãos. Pode o mundo inteiro, pode a sua família ter desistido de você, pode muitas pessoas olharem para você e não ver mais em você futuro, mas o Senhor vê em você futuro. Ah, mas já tem um decreto. Talvez você tenha aí sobre a tua vida sentenças lançadas contra a tua vida. O nosso Deus é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. É Deus que cancela os decretos do mundo. É Deus que faz com que os planos do inferno não prevaleçam, e a vontade dele prevalece sobre a tua vida. Havia um decreto, e o decreto era para exterminar todos os homens judeus e mulheres judias. Mas o Senhor mudou a sorte daquele povo, e o Senhor te diz hoje: eu mudo a tua sorte. O Senhor muda a tua sorte. O Senhor muda a tua sorte. E a palavra de Deus para nós no Salmo 37 é: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Você veio aqui na casa do Senhor hoje para isso, para se alimentar da verdade, da palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu não sei se há aqui alguém que já tenha feito isso no passado, mas se sente em necessidade hoje de se reconciliar com o Senhor, de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero voltar a ter comunhão. Eu me entristeci, eu me magoei, eu achei que o Senhor tinha me abandonado, esquecido de mim, mas hoje eu ouvi a tua palavra, e você crê nessa palavra, que Deus não se esqueceu de você. Você hoje quer voltar aos caminhos do Senhor. Você hoje quer voltar a caminhar com esse Deus maravilhoso. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Quer que todos ficassem com os olhos fechados, e as pessoas que querem receber essa oração especificamente para entregar a tua vida a Jesus, para voltar aos caminhos do Senhor, caso você esteja longe, aonde você estiver, faça apenas um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você, aonde você estiver. Caso exista alguém aqui que queira tomar essa atitude hoje, faça um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu não vou insistir nem pedir para levantar a mão muito alto. Eu queria que todos ficassem em pé nesse momento. Vamos nesse momento tomar posse dessa palavra. Deus falou com alguém aqui hoje, irmãos? Eu vou perguntar de novo: o Senhor, através da sua palavra, falou com alguém aqui hoje? Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora, porque Deus não trouxe essa palavra para nós para nos entreter, para que nós não lembremos ela depois do almoço, não. O Senhor trouxe essa palavra sobre as nossas vidas, e Deus, Ele vai hoje está tocando o nosso coração, para deixar isso marcado no nosso interior. Ele está te dizendo: alegre-se, eu não me esqueci de você, e o teu direito se manifestará. Então hoje o Senhor está te dizendo: tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra e expulse a tristeza da tua vida. Tome posse da tua palavra, expulse a dúvida da tua vida. Tome posse dessa palavra e diga para os demônios: sai da minha vida agora, sai da minha mente, sai do meu coração, sai da minha família, sai da minha casa, sai, você não tem poder sobre a minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Deus poderoso a quem eu sirvo do que todas as forças do mal contra a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Pai, porque é a tua presença que testifica que essa palavra é verdadeira para nós. E eu te peço: toca cada vida aqui, Senhor, que nós não estejamos indiferentes àquilo que o Senhor nos dá hoje, Pai. Que nós não estejamos indiferentes àquilo que o Senhor nos disse hoje: use armas espirituais. Você vai colocar agora diante de Deus, irmão, as áreas da sua vida que você está precisando viver transformação. Mas eu queria que você abrisse a boca e orasse mesmo. Ore, fala: Senhor, assim como o Senhor mudou a sorte de Esther, assim como o Senhor mudou a sorte de Mordecai, muda a minha sorte também, muda a minha história também. Entra na minha vida, manifesta a tua glória. Vamos orar, igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos ter um posicionamento espiritual. Nós precisamos nos posicionar hoje como a rainha Esther fez, como Mordecai fez. Eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor os honrou, o Senhor os abençoou, o Senhor mudou a sorte daquele povo. E o Senhor diz para você hoje: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres na palavra que Deus te dá hoje, você vai ver situações sendo transformadas diante dos teus olhos. Oh Deus, olha para o teu povo, Pai. Olha para a tua igreja, Senhor.
Toca essas vidas, Senhor, que aqui estão, meu Pai. Toca, Pai, toca as famílias, toca os ministérios, toca a saúde, toca os sonhos, toca principalmente na vida espiritual dos teus filhos, Senhor. Aqueles que estão vivos aqui fisicamente, mas que estão mortos espiritualmente. Pessoas que estão aqui, Senhor, verdadeiramente como um pavio que fumega. Já houve fogo ali um dia, já houve alegria ali um dia, houve regozijo ali um dia, e hoje, Senhor, é um paviozinho que fumega. Apenas lembranças daquilo que um dia foi, Senhor. Mas o Senhor disse, Pai, que o Senhor não vai apagar o pavio que fumega. Ainda que muitas vezes estejamos assim, Senhor, o Senhor é o Deus que pode fazer o fogo acender de novo sobre nós. Você que está se sentindo como um pavio que fumega, você está lutando pela sua sobrevivência espiritual, levante bem alto as suas mãos na presença do Senhor, porque eu creio que hoje o Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida. O Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida. Fala, Senhor, me renova hoje. Me renova hoje, Pai. O inimigo quer matar a minha vida espiritual. O inimigo quer que eu viva, Senhor, como um frequentador da igreja, Pai. Uma pessoa que é simpática aos termos evangélicos, às crenças, aos pontos de vistas, aos costumes. Mas muitas vezes lá dentro você sabe, está apagado, está frio, está gelado. Você se sente como um pavio que fumega. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui para te falar: a forca que o inimigo armou contra você, é Ele quem vai morrer nele. Sabe por quê? Há muitas pessoas aqui que você está num risco de morrer espiritualmente. Você está num risco de morrer espiritualmente, mas o Senhor te trouxe aqui para te falar: você não vai morrer espiritualmente, porque você é meu povo, você é propriedade exclusiva do Senhor, e o Senhor não te chamou para ser um religioso, uma religiosa. O Senhor te chamou para viver na presença dEle, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Senhor, em nome de Jesus, olha para o teu povo aqui nesta noite, nessa manhã. Renova, Espírito Santo. Sopra sobre nós tudo que nós mais precisamos, Senhor. É que a tua presença venha tocar as nossas vidas. Toca-nos, ó Pai. Com as tuas mãos levantadas, pede para o Senhor isso. Fala: Senhor, toca a minha vida. Toca a minha vida, Espírito Santo. Toca, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. O povo judaico foi salvo, Senhor, pelo decreto de um rei humano. Senhor, eu sou o teu Israel espiritual. E o rei que nós esperamos, Senhor, não é o Assuero. O rei em quem nós esperamos é Jesus. O rei em quem nós esperamos é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É o Alfa, é o Ômega. Olha para nós, Senhor. Levanta um clamor ao Senhor. Levante um clamor ao Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Ser renovado agora, ser tocado pelo Espírito de Deus, ser tocado agora, ser renovado agora. Eu não me esqueci de você, o Senhor não desistiu de você, você não virou cidadão de segunda categoria, não. Os planos de Deus continuam vivos para a tua vida. Recebe essa palavra, recebe isso no teu espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe essa palavra sobre a tua vida agora. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque a tua presença, Senhor, coloca fogo no nosso coração. Saia daqui hoje com essa certeza: o teu direito se manifestará como o sol do meio-dia. Não vai ter nada e ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Saia daqui com a certeza de que o plano que o inimigo tinha de te matar, de te destruir, de fazer frustrar os planos que o Senhor tinha para a tua vida, foi o inimigo que foi frustrado, destruído aqui nesse lugar hoje.
Quantos creem que o inimigo hoje foi destruído? Quantos creem que o inimigo hoje, ele preparou uma forca, mas ele que morreu naquela forca? Dê um glória a Deus bem alto, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam permanentemente sobre a tua vida. Que o Senhor escreva com letras de fogo todas as palavras que Ele colocou no teu coração hoje. Que você saia daqui para uma semana de novidades. Que você saia daqui para uma semana onde coisas novas vão se manifestar na tua vida. Use armas espirituais. Se consagre nessa semana. Diga não aos pratos de lentilha. Se aproxime de Deus. Se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, vai na paz. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Até terça ou até domingo, para aqueles que só vão vir domingo. Estou subindo para um lugar mais alto. E minhas pontes compassadas e os meus olhos vejo o futuro novo nesta estrada. Estou feliz, eu não dizia nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, nem vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, nem vai me deter. Meus olhos